de cada 30 juízes, desembargadores, juristas, advogados, ouvidos, e foram dezenas e dezenas por vários veículos de comunicação, a maioria, de cada 30, podemos dizer que 28 erraram quando afirmaram categoricamente que o julgamento referente à suspeição de Sérgio Moro estava acabado, que ele não ocorreria. Não ocorreria porque o objeto desaparecera com a decisão de Edson Fachin de julgar incompetente a 13ª Vara de Curitiba para julgar 4 casos. O triplex, todos relacionados a Lula. O triplex, o sítio de Atibaia, o Instituto Lula e as doações para o Instituto Lula. E interessante, Ronald, Sônia, Gabriele, Maria, ouvintes da Bandeirantes, espectadores da Bandeirantes, que foram horas de especulação sobre por que Fachin tomou aquela decisão, uma vez que todos sabem que Fachin discorda da decisão que tomou. Olha que interessante. E está no voto dele. Está ali, implícito, está embutido no voto dele, o que todo mundo sabe, que o Fachin não concorda com a incompetência da 13ª Vara. Então, por que ele votou assim? Uma das especulações que ganharam mais adeptos foi aquela que ontem, Sônia, trouxemos aqui, do Arthur Lira, presidente da Câmara. Ele insinuou, ou mais do que isso, ele tocou na afirmação, não chegou a afirmar, não é? Mas ele bordeou a informação, a afirmação, de que Fachin fez isso para livrar Sérgio Moro do julgamento que está acontecendo agora. Julgamento de suspeição. E ainda disse o seguinte, que o Lula merece que aconteça um novo julgamento. O Moro não. Né? O Moro tem de ser julgado e tal. Obviamente, o famoso e popular presidente da Câmara, Arthur Lira, é um daqueles que odeiam a Operação Lava Jato. E uma de suas personificações, que é o Sérgio Moro, não é a única, mas é a principal. Não é? Então ele descarregou a raiva naquela declaração. Mas foi, inclusive, hoje o Ciro Gomes conversou com o José Luiz da Atena aqui na Bandeirantes, no Manhã Bandeirantes, e também demonstrou, ele disse, olha, se não é, parece que a ideia do Fachin era preservar o Sérgio Moro. Não é? O Fachin, no seu voto, eu não sei, Ronald, Sônia, se vocês leram o trecho em que ele afirma o seguinte, que já que o Supremo havia decidido simplesmente arquivar a história do quadrilhão do PP, que tem inclusive lá o Arthur Lira, né? E já que vai fazer o mesmo, já fez em certa medida com o do PMDB, porque tem também, são quadrilhões partidários, né? Assim acusados, mandando para o Distrito Federal, ou seja, dizendo, os julgamentos referentes a essa turma aqui aconteceram em fórum incompetente, em juízo incompetente. Todo mundo se lembra do Gedel, não é? Pois bem, o Gedel e sua turma, eles acabaram beneficiados por essa decisão tomada no Supremo. Até agora ninguém explicou de quem são aqueles 51 milhões de reais. E o judiciário não mostra a menor pressa, continua discutindo onde deve ser o julgamento. Então o que disse o Fachin? Vocês notaram que em determinado momento ele disse que o juiz deve ser imparcial e apartidário? Vocês viram esse trecho? Ele disse que o juiz deve ser apartidário. O que ele está dizendo ali? Que já que beneficiou o PP, já que beneficiou o PMDB, agora é MDB de novo, né? Então, que o paciente em questão, que é o Lula, não deve receber tratamento diverso. Ou seja, Fachin votou contra o que ele pensa,
tentando estabelecer uma isonomia no tratamento. Por isso ele falou, o juiz não pode ser partidário, tem de ser apartidário, além, obviamente, de imparcial. Acontece que a decisão do Fachin, ela estabelece o seguinte: juiz de Brasília, você vai decidir. Eu estou dizendo que é sua a competência de decidir se as provas colhidas lá em Curitiba, na 13ª Vara, pelos procuradores da Lava Jato, aceitas pelo então juiz Sérgio Moro, se elas serão utilizadas, serão convalidadas no Distrito Federal. Ou seja, você decide se partirá do zero. Você pode partir de uma base muito rica de provas, consideradas provas, pelo então juiz Sérgio Moro. Ou não, você pode dizer que não valem, que quer começar do zero, mas a decisão é sua. Foi uma cartada arriscada do Fachin, que surpreendeu todo mundo. Gabriele Guimarães conversou ontem com o Marco Aurélio Melo, e o que disse o Marco Aurélio não quis entrar no ar, porque ainda estava... Eu preciso ler o que ele escreveu, o que o Fachin escreveu, mas ele disse para a Gabriele: eu estou surpreso. Estou surpreso, fui surpreendido. E todo mundo foi. Os advogados do Lula foram surpreendidos. O Lula foi surpreendido. O Bolsonaro foi surpreendido. O Palácio do Planalto ficou surpreso. E Gilmar Mendes também. Mas por que eu disse que de 30 a 28 erraram quando disseram que estava morta a possibilidade de julgamento da suspeição de Sérgio Moro? Ontem, Sônia, nós continuamos falando aqui que essa possibilidade existia. Por quê? Porque Gilmar Mendes não ia simplesmente falar, bom, Fachin decidiu, decidido está. E a minha grande obsessão, me lembrei do Vapor Barato, viu, Ronald? Bela, hein? Minha pequena, né? Belíssima. Minha pequena, minha grande obsessão. Isso. Né? O Gilmar Mendes falou, não, eu vou abrir mão desta minha obsessão, porque o Fachin decidiu que não tinham competência lá em Curitiba, competência do ponto de vista jurídico, e, portanto, vai para o Distrito Federal. É claro que Gilmar não ia fazer isso. Fala, tá tudo bem, né? O que Gilmar fez? O julgamento que estava previsto para abril, hoje Gilmar falou assim, será hoje. E aí foi a vez de Fachin ser surpreendido. É um jogo, podem chamar de xadrez, de truco. Alguém trucou e alguém mandou um 12. Ou alguém mexeu uma peça, julgou que estava a caminho do checkmate e tomou uma resposta inesperada. Gilmar disse, será hoje. Fachin falou, não, peço o adiamento. E aí vieram os juristas, surpreendidos também, porque imaginavam muitos deles que não havia a menor possibilidade disso acontecer, estavam errados. A decisão do Fachin é óbvio que não acabava com a possibilidade do julgamento de suspeição. Por quê? Porque é um habeas corpus. Decisão monocrática, primeiro, habeas corpus e sujeita à revisão do pleno. Então, Sônia, Ronald, Gabriele, Maria, ouvintes da Bandeirantes, imaginem que o pleno decida contra a decisão do Fachin. E aí, já estava tomada oficialmente a decisão de acabar com a perspectiva, com a possibilidade de julgamento da suspeição do Moro. Ora, cairia a decisão do Fachin, continuaria valendo o que foi decidido em Curitiba, os julgamentos em Curitiba, e não haveria mais a possibilidade de julgamento da suspeição do Sérgio Moro. Então, estava na cara. O que foi surpreendente foi a rapidez do Gilmar. É claro que ele ligou para o Lewandowski, para o Marx, e falou, será hoje. Isso se não ligou ontem e disse, será amanhã. E não deu outra. Começado o julgamento, iniciado o julgamento, Gilmar, que é muito inteligente, né?
Sabemos todos que há N decisões de Gilmar questionáveis do ponto de vista constitucional. Aliás, começando pela decisão que ele tomou lá no TSE, quando não tinha resposta técnica para o relatório do Herman Benjamin e apelou para um argumento político-econômico para derrubar o relatório de Herman Benjamin que pedia a cassação da chapa eleita em 2014. Ora, e que, aliás, decisão que não afetaria a Dilma em nada, porque ela já tinha sofrido impeachment, não é? Então, recentemente, quando ele queria impor a possibilidade de reeleição para presidente da Câmara e do Senado. Então há várias decisões do Gilmar que o especialista em Constituição olha e fala: meu amigo, você está atropelando a Constituição. Mas uma coisa ninguém pode negar: ele é um sujeito inteligente, sabe jogar, tem muita experiência nos embates dentro da Suprema Corte e não se deixou vencer pela cartada inesperada do Fachin e marcou para hoje. Então ele começou hoje a sessão, presidindo a sessão, dizendo o seguinte: por que esse troço não foi julgado ainda? Porque está desde 2018, ele veio relatando todos os motivos de adiamento. Inclusive, claro, a pandemia. Por quê? Porque ele queria que o julgamento tão importante se desse com a presença física de todos os juízes da segunda turma, o que não está ocorrendo, aliás. E aí ele falou: fomos surpreendidos, disse o Gilmar. Não sabíamos que a pandemia duraria tanto, que ela pioraria e, portanto, o negócio ia voltar assim mesmo. Mas não seria hoje, né, Gilmar? Seria em abril. Mas foi muito rápido o Gilmar Mendes. Ele não ficou perplexo. Ele foi surpreendido, mas imediatamente elaborou a resposta. Aquele julgamento será amanhã. Antes que fique inviável. Por exemplo, antes que o Pleno se manifeste a respeito do habeas corpus do Fachin. Olha só. Que jogada. Pois bem, aí o Fachin pediu a palavra, concedido a palavra, ele apresentou duas razões para o adiamento. Aí ele já não falava em esquecer o julgamento da suspeição do Moro. Ele falou: peraí, eu tenho dois motivos. Primeiro, eu recebi vários documentos da defesa do Lula que trazem ali informações muito importantes e eu quero ver esses documentos, porque o Fachin já votou. Ele votou contra a suspeição do Moro, mas ele pode, enquanto a votação está aberta, ele pode fazer revisão do seu voto. Então ele disse: eu quero ver esses documentos. Não é? E segundo, aí ele alega: ontem eu decidi pela incompetência da 13ª Vara e para a transferência para o Distrito Federal, portanto não vejo mais motivo para esse troço aqui acontecer. Aí o Gilmar disse: não, eu e Lewandowski queríamos levar isso aqui para o Pleno, mas fomos vencidos. Então, tratemos de votar. O voto do Gilmar já estava dado. Passou para Cássio Marques, que lá eles chamam de Nunes Marques. Esse é o nome de guerra, que é o sobrenome dele inteiro, mas já nos acostumamos com Cássio Marques. Cássio Nunes Marques. Que disse o seguinte: peraí, mas e se a decisão do Fachin foi derrubada no Pleno? E aí ele traz uma informação importante, muito importante, Ronald, Sônia e ouvintes. Disse o Cássio Marques, aliás, o que muitos juristas já haviam adiantado. A decisão do Fachin de incompetência e transferência para Brasília, como dissemos há pouco, permitia ao juiz de Brasília, lá no texto eles colocam o juízo de Brasília, né, que é o juiz que vai decidir, se as provas colhidas e recebidas em Curitiba serão utilizadas. Portanto, como disse o Ciro Gomes hoje para o Datena, ele usou uma analogia com o futebol e falou o seguinte: o que o Fachin fez foi, vai para o VAR. O VAR é o Distrito Federal, que vai decidir se aquelas provas valem ou não. Agora, a suspeição não. A suspeição é o seguinte: o juiz estava comprado. O juiz entrou em campo
já determinado a que o resultado do jogo fosse esse ou aquele. E, portanto, o jogo está anulado, começa do zero. Zero. Aí não tem mais que aceitar prova, não aceitar prova. Não há mais nada. Começa do zero. A diferença é muito importante, porque se aprovarem a suspeição, e o Gilmar, informo, continua votando, continua, na verdade, explicando o seu voto, porque o voto dele já é conhecido há 2 anos, o Gilmar Mendes e o Lewandowski vão fazer 2-2. Se o Cássio votar antes, aí há dúvida. Como votará Cássio Nunes Marques? Arrisco dizer que será uma virada 3-2, porque Faquim e Carmen... Saber, entender... Já votaram. Manda ver, Zé. Já votaram. É uma readaptação, Ronald. É normal. Você está de novo falando para a mesa. Lembra de mim? Né? Isso mesmo. Mas é normal. Não, mas é que escapa mesmo. Isso acontece toda hora. Mas então, o que eles estão decidindo é se, primeiro, Moro considerado suspeito, na analogia do Ciro, é dizer o seguinte: o árbitro entrou em campo comprado. Aquele negócio do futebol, o juiz está comprado, entrou para roubar, né? E aí, o outro árbitro terá de apitar o jogo desde o início, esquecendo tudo o que aconteceu. Não é o VAR. O placar, até que o VAR é acionado, ele está mantido. Quando anula o jogo, acabou. Tem de jogar de novo. Tem de partir do zero. A diferença é muito grande. E mais, se votam pela suspeição de Sérgio Moro, que obviamente poderá recorrer, porém, isso será um peso, uma rocha, uma montanha em cima do Sérgio Moro, com peso também, óbvio, inevitável, um efeito inevitável a respeito de seus objetivos ou não de ser candidato à presidência da República. Se ele tem ou não esse objetivo, não sabemos. Se tem, e a suspeição for aprovada, ele passa a ter um problema. Primeiro, que ele pode ser processado pelo próprio Lula, né? E a defesa do Lula, claro, há muito tempo já ensaia todos os argumentos para tentar levar Sérgio Moro a um julgamento. E aí, no caso, como acusado, não mais como o magistrado. Agora, e o efeito político? Hoje, li um texto que a Sônia Blota compartilhou conosco, da Thaís Oyama, dizendo que lá no Planalto estão preocupadíssimos e tal. Discordo da Thaís Oyama. Já dissemos aqui 400 vezes, Lula e Bolsonaro acalentam a ideia de um enfrentamento. Um enfrentamento personificado. Que uma eleição que terá outros candidatos, mas que eles sejam apenas a paisagem. O enfrentamento seria Lula e Bolsonaro. E provavelmente num segundo turno. Essa é a ideia que acalentam. Pode não acontecer. Tem gente, o PDT está com ação contra o Bolsonaro na justiça, tem aquela ação do Flávio Dino pedindo que ele seja julgado por calúnia, a Câmara tem de concordar ou não, a Câmara também não tem prazo para votar, pode simplesmente adiar isso para 2059. Agora, o fato é que eles gostam dessa ideia, porque aí o cara que votou no Bolsonaro, mas se decepcionou por causa do imbróglio Bolsonaro-Moro, o rompimento do Bolsonaro com o Moro, o cara que era mais morista do que bolsonarista. Ou o sujeito que se decepcionou por causa da crise das vacinas, ou se decepcionou porque acreditava que o Bolsonaro traria soluções para um problema crônico, que é a insegurança pública no Brasil, e nada aconteceu de diferente até agora. Mas se chegar esse eleitor, se chegar um segundo turno, Lula e Bolsonaro, ele vai falar: olvidarei, esquecerei, deixarei de lado todas as decepções e vou de Bolsonaro porque eu não quero que o Lula volte à presidência. Da mesma maneira,
ex-petista, ex-lulista, que se decepcionou por causa do mensalão, do petrolão, aquele que não considerou nada, não olhou as coisas com fanatismo e chegou à conclusão de que algo realmente terrível aconteceu. Esse sujeito decepcionado, pensava em votar no Ciro, pensava em votar no Boulos. Se ficarem Lula e Bolsonaro, ele vai falar assim: esquecerei as decepções e vou de Lula para o Bolsonaro não continuar no poder. Esse é o cenário que Bolsonaro e Lula acalentam. Podem dar com os burros na água. Pode não acontecer. Alguém pode derrubar um deles e ir para o segundo turno. Né? Hoje, na oposição, a ideia é de que Bolsonaro tem uma base para ir para o segundo turno. Geralmente o presidente tem base para ir para o segundo turno. Né? Agora, quem vai com ele? O Ciro, por exemplo, hoje de novo, ele, além das metralhadas que ele dá de minuto em minuto no Bolsonaro, né, a quem ele chama de canalha, aquela coisa toda, ele já metralhou o Huck, metralha o Dória também há muito tempo, aliás. Não começou agora, preciso ressaltar. Já quando o Dória era candidato ao governo do estado, o Ciro já o metralhava. Porém, agora, ele que também frequentemente metralha o PT, mas está metralhando mais pesado. Inclusive disse que a crise atual é um aprofundamento, pelo que ele chama de incompetência do Bolsonaro, mas um aprofundamento de uma crise provocada no governo Dilma Rousseff. E falou também dos favores que no governo Lula alguns políticos receberam e alguns grupos, né, inclusive para dirigir essa ou aquela empresa. E falou também que foi Dilma quem colocou o GEDEL na Caixa Econômica Federal. E ainda frisou o GEDEL dos 51 milhões. Ou seja, Ciro Gomes já sabe que jogo está sendo disputado. E, portanto, qual deve ser a reação dele para tentar ir a um segundo turno, ou contra o Lula ou contra o Bolsonaro. Mas ele não quer ser paisagem. E, claro, o Lula na parada representa um revés maior para quem tentava ser o anti-Bolsonaro da vez, como o Dória tem tentado, como o Huck chegou a ensaiar, mas muito timidamente, até porque timidamente ele ainda não decidiu se será candidato ou não. Sabe que ele vai ter de ter fígado para aguentar os ataques. Né? Quando ele ensaiou lá em 2018, o que ele apanhou, começou com um aviãozinho do BNDES e rapidamente ele recolheu as armas. Então é preciso saber se terá fígado e nervos para os ataques que são inevitáveis numa disputa como essa, ainda mais nestes tempos incivilizados. Não é? Enfim, Gilmar continua votando, saberemos provavelmente hoje. Fachin pode até dar um contragolpe, pedir vistas, mas a tendência é que tenhamos hoje a resposta se a segunda turma considera Sérgio Moro parcial ou não nos julgamentos do Lula, meu caro Ronald Gimenez.